Você já confiou tanto em alguém que acreditava que nada no mundo seria capaz de abalar aquela amizade. Eu queria rir, mas não consegui. As lágrimas vieram antes do riso. Ela queria me convencer de que amor e traição podiam andar juntos, como se o que ela tivesse feito fosse só uma falha passageira. Pois bem, essa é a história que vou compartilhar com você hoje, e eu preciso que você acompanhe até o fim. Antes de começar, já se inscreve no canal e ative o sininho, porque aqui você vai ouvir histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas que podem mudar a forma como você enxerga relacionamentos e confiança. Meu amigo de infância me enganou com a mulher que eu amava. Meu nome é André e eu cresci em uma pequena cidade do interior. Desde os primeiros anos de escola eu tive um amigo inseparável chamado Felipe. Ele era do tipo que sempre estava ao meu lado, nas vitórias e nas derrotas, como se fossemos irmãos de verdade. Nós dividíamos segredos, sonhos, brincadeiras e até mesmo as mesmas paixões pela música e pelo futebol. Quando você cresce ao lado de alguém assim, passa a acreditar que essa amizade é inquebrável, como se nada pudesse destruir aquele laço. Com o tempo, nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas nunca deixamos de nos falar. Enquanto eu segui carreira como professor de história, Felipe se aventurou no mundo dos negócios. Mesmo distantes fisicamente, sempre dávamos um jeito de nos encontrar, fossem datas festivas, aniversários ou viagens. A sensação era sempre a mesma, parecia que o tempo não passava para nós dois. Tudo corria bem até o dia em que conheci Marina. Ela entrou na minha vida de maneira inesperada, no final de uma palestra em que eu havia sido convidado a falar. Marina era jornalista, inteligente, divertida e com um jeito encantador que me conquistou desde o primeiro instante. Nosso relacionamento foi crescendo de forma natural, leve e apaixonante. Eu sentia que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir uma vida. E foi claro para mim que eu precisava apresentar Marina para Felipe. Afinal, meu melhor amigo tinha que conhecer a mulher que estava transformando a minha vida. No início, tudo parecia perfeito. Eles se deram bem, riram juntos e até mesmo trocaram histórias engraçadas do nosso passado. Eu me sentia feliz em ver os dois se entendendo, porque isso só reforçava a ideia de que meu mundo estava completo. Mas, com o passar do tempo, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Telefonemas que Marina dizia que eram de colegas de trabalho, mensagens que ela apagava rapidamente, olhares sutis trocados entre ela e Felipe em encontros sociais. No começo, eu tentei ignorar. Eu não queria ser o tipo de pessoa desconfiada que cria problemas onde não existem. Mas havia algo dentro de mim que insistia em acender um alerta silencioso. Lembro-me de uma noite em especial. Estávamos em um jantar na casa de Felipe. A conversa estava leve, cheia de risadas, mas em determinado momento percebi um olhar diferente entre ele e Marina. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração apertar. Aquilo ficou martelando na minha mente por dias. Eu tentava racionalizar, dizendo para mim mesmo que era apenas insegurança, que eu estava exagerando. Afinal, Felipe era meu melhor amigo. Ele jamais faria algo para me ferir. O tempo passou e minha relação com Marina parecia cada vez mais forte, ao menos na superfície. Mas dentro de mim algo começava a ruir. Eu me via preso entre a confiança cega no meu amigo de infância e a intuição de que algo estava errado. Quando decidi abrir o jogo com ela sobre minhas desconfianças, Marina se mostrou ofendida. Disse que eu estava sendo injusto, que eu a estava acusando sem provas. Aquilo me deixou ainda mais confuso. Felipe, por sua vez, continuava a agir como se nada estivesse acontecendo. Sempre disponível, sempre amigo, sempre com aquela mesma lealdade que me fazia acreditar que nossas vidas estavam entrelaçadas por algo maior. Mas será que era mesmo assim? A situação atingiu um ponto insuportável quando, em uma tarde de sábado, recebi uma mensagem estranha no celular. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo me paralisou. Se você realmente ama a Marina, precisa abrir os olhos sobre Felipe. Meu corpo inteiro gelou naquele instante. Fiquei sem saber o que pensar, mas a dúvida que me atormentava por meses agora ganhava um peso insuportável. A partir desse momento, comecei a prestar mais atenção em cada detalhe, em cada gesto, em cada palavra. E quanto mais observava, mais percebia que havia algo escondido atrás dos sorrisos e das brincadeiras. Era como se um véu estivesse caindo diante dos meus olhos, revelando uma verdade dolorosa que eu não queria enxergar. Eu não sabia ainda o tamanho da tempestade que estava prestes a enfrentar, mas sentia que a vida estava prestes a me ensinar uma lição amarga sobre amizade, confiança e amor. Depois daquela mensagem anônima, minha cabeça virou um redemoinho.
Eu lia e relia aquelas palavras simples, mas devastadoras. Se você realmente ama Marina, precisa abrir os olhos sobre Felipe. Era como se alguém tivesse colocado em letras o que meu coração já desconfiava há meses. Passei a noite em claro, deitado na cama ao lado dela, tentando decifrar cada gesto, cada movimento, cada suspiro. A cada olhar que ela desviava, a cada toque no celular em plena madrugada, minha mente gritava que algo estava errado. No dia seguinte, tomei uma decisão silenciosa. Eu precisava descobrir a verdade por mim mesmo. Não podia mais viver nesse estado de dúvida, entre confiar cegamente e suspeitar de tudo. Comecei a observar mais atentamente. Marina dizia que ia trabalhar até mais tarde e eu esperava ela dormir para checar se realmente havia enviado relatórios. Às vezes encontrava e-mails, outras vezes, nada. Felipe continuava a aparecer sempre que possível, com aquele jeito solícito, como se fosse incapaz de qualquer maldade. Mas agora eu não conseguia mais ver nele o mesmo amigo de infância. Cada sorriso parecia falso, cada abraço me parecia uma encenação. Certa tarde, resolvi testar Marina. Disse que teria uma viagem curta de trabalho, mas na verdade fiquei na cidade. Observei seus passos à distância. Vi quando ela entrou no carro, vestida de forma mais arrumada do que o habitual, e segui discretamente. Meu coração disparava a cada quilômetro, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira da qual não teria mais volta. Ela estacionou em frente a um restaurante discreto, daqueles que não chamam atenção, longe do centro da cidade. Entrei alguns minutos depois, tentando me misturar ao ambiente. Meu olhar percorreu as mesas até que a vi. Lá estava Marina, sentada de frente para Felipe. Eles riam, conversavam de forma íntima, com uma proximidade que ia muito além de simples amizade. Meu peito doeu como se tivesse sido atravessado por uma lâmina invisível. Saí de lá sem ser notado, mas cada passo era um peso insuportável. Não chorei naquele momento, talvez porque ainda houvesse uma parte de mim que buscava negar a realidade. Mas por dentro, algo havia se quebrado de forma irreparável. A cena deles juntos queimava na minha memória como uma ferida aberta. Nos dias seguintes, comecei a juntar mais peças. Mensagens apagadas no celular dela, horários que não batiam, desculpas repetidas. Quanto mais eu observava, mais claro ficava que aquele alerta misterioso não havia sido um engano. Felipe, o amigo que esteve ao meu lado desde a infância, estava me traindo da forma mais cruel possível. Eu me lembrava de cada momento que vivemos juntos, desde os jogos de bola no quintal até os conselhos na adolescência. Ele conhecia minhas inseguranças, meus sonhos e principalmente os meus sentimentos por Marina. Justamente por isso a traição tinha um gosto ainda mais amargo. Ele não estava apenas se envolvendo com uma mulher qualquer, mas com a mulher que eu amava e com quem planejava um futuro. Decidi não confrontar nenhum dos dois imediatamente. Em vez disso, comecei a colecionar provas. Tirei fotos discretas, registrei horários, até mesmo prints de mensagens suspeitas. Não era apenas sobre confirmar uma traição, era sobre não enlouquecer. Eu precisava de fatos concretos para não me sentir como um paranoico. Cada noite se tornava mais difícil. Dormir ao lado de Marina, sabendo que ela provavelmente sonhava com outra pessoa, era um tormento silencioso. E ver Felipe, ainda fingindo ser meu aliado, me fazia sentir nojo e raiva. Mas eu segurava. Eu queria o momento certo, o instante em que toda a verdade viria à tona sem que eles pudessem negar. Foi então que uma oportunidade inesperada apareceu. Marina disse que iria a um encontro de trabalho e deixou o celular carregando em cima da mesa. Por um instante, o aparelho vibrou e uma notificação apareceu. Era uma mensagem de Felipe: "E não vejo a hora de te encontrar hoje. Sempre que estamos juntos sinto que o mundo faz sentido." Meu coração disparou, minhas mãos tremeram e, naquele momento, não havia mais dúvidas. O chão parecia se abrir sob meus pés. Eu olhava para aquelas palavras e me perguntava como cheguei a esse ponto. Como não percebi antes, como fui tão cego diante dos sinais. Mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era apenas dor. Era uma determinação fria, como se algo dentro de mim tivesse decidido que essa história não terminaria em silêncio. Eu não sabia ainda como faria, mas estava decidido a confrontar os dois. Não seria apenas um desabafo. Eu queria que sentissem o peso da dor que me causaram, que entendessem que haviam destruído não apenas um relacionamento, mas também uma amizade que durou quase toda a minha vida. Naquela noite, deitado em silêncio, enquanto Marina dormia tranquila ao meu lado, percebi que havia chegado o momento.
A máscara de Felipe estava prestes a cair, e o sorriso de Marina já não conseguia esconder a traição. A verdade viria à tona, custasse o que custasse. Naquela noite, fiquei horas deitado olhando para o teto, revivendo cada detalhe da traição. O que me torturava não era apenas o fato em si, mas a forma como tinha sido enganado. Não foi um erro impulsivo, um deslize. Foi um teatro cuidadosamente armado, onde os dois se tornaram cúmplices da minha humilhação. E quanto mais eu pensava, mais percebia que havia sinais que eu tinha ignorado. Havia mensagens não respondidas, encontros que cancelavam de última hora, desculpas vagas. Eu confiava demais. E agora esse excesso de confiança me fazia sentir como o idiota da história. O coração pesa diferente quando a traição vem de duas pessoas que você mais acreditava que nunca fariam isso com você. Os dias seguintes foram um redemoinho de silêncio e lembranças. Não consegui olhar para Pedro. Ele tentava falar comigo, mandava mensagens, mas eu não lia nenhuma. Clara também tentava justificar, mas a cada palavra dela, eu só sentia mais nojo. Era como se a voz dela tivesse se tornado uma faca girando dentro de mim. Um dia, Pedro apareceu na frente da minha casa. Eu estava sentado no portão, tentando pensar em qualquer coisa que não fosse a dor, quando ele chegou. Seus olhos estavam vermelhos, e ele parecia um homem derrotado. Paulo, eu errei. Eu sei que errei. Mas você tem que acreditar em mim, eu não planejei isso. Eu fiquei em silêncio, olhando para ele. Minha mente gritava mil coisas, mas minha boca estava paralisada. Ele respirou fundo e continuou. Eu estava confuso. Ela me procurou, e eu não soube dizer não. Eu não queria te trair, mas aconteceu. Confuso? Finalmente eu respondi, a voz mais fria do que eu mesmo esperava. Você não ficou confuso por um segundo, Pedro. Isso foi meses, talvez anos, de mentiras. Não me venha com desculpas. Ele abaixou a cabeça, e naquele momento percebi que o cara que eu tinha chamado de irmão por tantos anos não existia mais. Eu via diante de mim apenas um estranho. Mas o que me cortava ainda mais era Clara. Diferente de Pedro, que evitava contato direto, ela parecia determinada a me convencer de que aquilo não era o fim. Certa noite, ela apareceu sem avisar, batendo na porta como se ainda tivesse algum direito sobre mim. Paulo, por favor, me escuta. Eu me arrependi. Eu percebi que te amo, que nunca deveria ter feito aquilo. Eu queria rir, mas não consegui. As lágrimas vieram antes do riso. Ela queria me convencer de que amor e traição podiam andar juntos, como se o que ela tivesse feito fosse só uma falha passageira. Você não me ama, Clara, respondi. Você ama a si mesma. Você ama o que eu representava, a segurança que eu te dava. Mas amor verdadeiro não destrói alguém assim. Ela chorou, tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Era como tocar em algo tóxico. A mulher que eu acreditava conhecer não existia mais, e quanto mais ela falava, mais clara ficava a mentira que eu tinha vivido. Nos dias que seguiram, minha vida entrou em um ciclo estranho. Eu me isolava, mas ao mesmo tempo buscava respostas. Voltei para lugares da minha infância, tentei encontrar algo que me lembrasse de quem eu era antes de Pedro e Clara se entrelaçarem com a minha vida. Descobri que parte da dor vinha do fato de que eu tinha entregue meu coração de forma cega, sem medir nada, e agora estava despedaçado. Foi nessa fase que comecei a escrever em fóruns, a contar minha história de forma anônima, buscando entender se outras pessoas já tinham passado por algo assim. E a resposta foi esmagadora. Centenas de pessoas compartilhavam suas próprias dores, e percebi que minha tragédia não era única. Isso não diminuía o sofrimento, mas me dava força para não me sentir um fracassado isolado. Certa tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma amiga antiga, Luísa, alguém que eu não via há anos. Ela tinha lido parte do que eu tinha escrito em um fórum e reconheceu meu jeito de contar as coisas. Ela me mandou apenas uma frase. Você sempre foi maior do que as pessoas que tentaram te diminuir. Aquilo me abalou de um jeito diferente. Pela primeira vez em semanas, não senti apenas dor. Senti também um sopro de esperança. Talvez eu realmente fosse maior do que a traição. Talvez houvesse algo além da ferida aberta. Mas ainda assim, a raiva não tinha ido embora. Eu queria que Pedro e Clara soubessem que não tinham vencido. Que, apesar de terem arrancado uma parte de mim, eu ainda estava de pé. Eu precisava de um desfecho, de uma forma de encerrar aquela história que ainda me prendia.
Foi nesse momento que decidi que não iria me calar. A decisão de não me calar começou a amadurecer como uma chama dentro de mim. Por semanas eu havia sido o espectador da minha própria ruína, engolindo lágrimas e fingindo que o tempo se encarregaria de cicatrizar as feridas. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro ficava, e eu não queria apenas sobreviver, eu queria recuperar minha dignidade. Foi numa manhã cinzenta de domingo que eu decidi que estava pronto para enfrentar os dois. Não seria um surto de raiva, não seria um escândalo. Eu queria olhar para eles, cara a cara, e mostrar que a minha vida não terminava ali. Enviei uma mensagem curta para Pedro. Preciso falar com você e com a Clara. Hoje. Ele demorou para responder, mas aceitou. Marcamos em um café discreto, longe dos olhares da vizinhança, como se fosse uma reunião clandestina. Quando cheguei, os dois já estavam lá. Sentados lado a lado, pareciam um casal que tentava se segurar em meio a um temporal. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, e ele evitava meu olhar, mexendo na xícara de café como se aquilo fosse a coisa mais interessante do mundo. Sentei-me em frente a eles. O silêncio pesou por alguns segundos até que eu o quebrei. Eu só vim aqui porque precisava olhar para vocês e dizer uma coisa, e vocês não me destruíram. Clara tentou falar, mas ergui a mão. Não. Hoje vocês vão me ouvir. Meus dedos tremiam, mas minha voz estava firme. Pedro, você era meu irmão de alma. Eu te defendi em brigas, dividi meus sonhos com você, confiei a parte mais vulnerável de mim. E você trocou isso por prazer barato e mentiras. Eu não vou te perdoar, não porque quero te punir, mas porque você não merece estar na lista das pessoas que tiveram um pedaço do meu coração. Ele finalmente me encarou, e nos seus olhos havia algo entre vergonha e desespero. Mas eu não vacilei. Então olhei para Clara. E você? Eu te amei como nunca pensei que seria possível amar alguém. Mas você me provou que amor não é suficiente quando não há respeito. Você escolheu destruir tudo o que tínhamos. E agora não adianta dizer que se arrependeu. O arrependimento só vem quando já é tarde demais. As lágrimas dela começaram a escorrer, e, por um instante, senti uma pontada de dor. Mas não era mais a dor de perder. Era a dor de saber que ela nunca foi a pessoa que eu pensei que era. Eu não quero vingança, continuei. Não quero que a vida de vocês desmorone. Quero apenas que entendam o que perderam. Porque eu vou me levantar, vou reconstruir minha vida, e quando vocês olharem para trás, vão perceber que jogaram fora algo que nunca mais vão encontrar. Levantei-me sem esperar resposta. O silêncio deles era a confissão que eu precisava. Saí do café com o coração pesado, mas com a sensação de que tinha dado um passo gigantesco para me libertar. Naquela noite, sozinho em casa, senti algo diferente. Pela primeira vez em meses, consegui respirar fundo sem sentir que havia um peso esmagando o peito. A traição ainda doía, mas eu havia devolvido a eles a responsabilidade pelo que fizeram. Não era mais minha cruz carregar a culpa ou a vergonha. Nos dias seguintes, algo mudou. Comecei a me abrir novamente para o mundo. Voltei a conversar com amigos que tinha afastado, aceitei convites para sair, tentei ocupar a mente com novas experiências. E, a cada passo, percebia que existia vida além daquilo que Pedro e Clara haviam destruído. Mas não era tão simples. Em alguns momentos, a raiva voltava. Eu lembrava das risadas compartilhadas, dos planos de casamento, da cumplicidade que parecia eterna. E então a memória da traição surgia, cortante como navalha. Era uma montanha-russa de emoções. Foi nesse período turbulento que Luísa, aquela amiga de infância que havia me mandado a mensagem no fórum, reapareceu de verdade na minha vida. Começamos a conversar com frequência, lembrando dos velhos tempos, rindo de histórias que ficaram guardadas no passado. Ela não me cobrava, não me pressionava. Apenas me escutava. E isso, para alguém que vinha de tanta mentira, era libertador. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia ser eu mesmo sem medo de ser traído de novo. Certa noite, conversando com ela no telefone, percebi algo inesperado, e eu estava sorrindo de verdade. Não aquele sorriso forçado para enganar os outros, mas um sorriso leve, espontâneo. Foi aí que entendi que a vida estava me oferecendo uma chance de recomeçar. Os meses seguintes foram uma mistura de dor e descoberta. A cada amanhecer eu percebia que a traição não seria uma prisão perpétua, mas uma cicatriz que, com o tempo, deixaria de doer tanto. Eu tinha duas opções: carregar aquele fardo para sempre ou transformá-lo em combustível para me tornar alguém mais forte.
com Luísa ao meu lado, mesmo que apenas como amiga, comecei a ver o mundo de outra maneira. Ela me lembrava de coisas simples, como a importância de rir de bobagens, de caminhar sem destino, de aproveitar os detalhes do dia. Pequenos gestos que Clara nunca valorizou, porque estava sempre ocupada em esconder o que fazia pelas costas. Uma noite, estávamos sentados em um banco da praça onde costumávamos brincar quando crianças. O silêncio era confortável, diferente do peso que eu sentia quando estava com Clara. Eu olhei para Luísa e percebi algo, e durante todo aquele tempo, eu estive obcecado por recuperar algo que já estava perdido, sem perceber que a vida me entregava uma chance de construir algo totalmente novo. Sabe, Paulo, disse ela, olhando para o céu estrelado, você não tem obrigação de perdoar ou esquecer. Mas tem a chance de seguir em frente. E, no fundo, acho que você já está fazendo isso. Aquelas palavras me acertaram como um soco suave, cheio de verdade. Era isso. Eu já estava me libertando, mesmo sem perceber. No dia seguinte, acordei diferente. O peso da traição ainda existia, mas eu já não era o mesmo homem que Pedro e Clara haviam ferido. Eu estava mais forte, mais consciente do meu valor e mais preparado para o futuro. Decidi que não viveria mais como vítima. Comecei a trabalhar com mais foco, investi em novos projetos, me aproximei de pessoas que realmente se importavam comigo. Descobri que a melhor vingança não era gritar, nem humilhar, nem cobrar justiça. A melhor vingança era ser feliz de novo. Um ano depois, Pedro tentou me procurar. Mandou uma mensagem longa, dizendo que se arrependeu, que a vida dele não estava como esperava. Eu li cada palavra e, pela primeira vez, senti nada. Nem ódio, nem dor. Apenas indiferença. Foi quando entendi que estava finalmente livre. Quanto a Clara, soube por amigos que ela também seguiu outro caminho, mas não busquei saber mais. Não fazia sentido alimentar fantasmas. Eu e Luísa. Bom, o tempo mostrou que nossa amizade podia ser muito mais. Aos poucos, sem pressa, sem máscaras, descobrimos que havia ali um sentimento verdadeiro, construído sobre respeito e confiança. E quando demos nosso primeiro beijo, eu tive certeza de algo: o amor não é aquilo que você sonha encontrar, mas aquilo que aparece quando você menos espera, depois que a vida te obriga a se reconstruir. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, talvez tentasse impedir a dor que senti. Mas sei que sem ela eu não teria me tornado quem sou agora. Perder Pedro e Clara foi doloroso, mas ganhar a mim mesmo foi o maior presente que poderia receber. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho e compartilhe esta história. Por quê? Talvez alguém que esteja ouvindo agora também precise lembrar que não existe traição capaz de apagar a chance de recomeçar. O coração pode ser ferido, mas nunca perde a capacidade de se reinventar.